Muito boa noite, começando aqui pela TVC, canais 2 da Via Cabo, 14 da NET, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP fica situado à rua Padre Anchieta, número 2079. Seus telefones para contato são o 3028-7236 e o 3225-7236. Hoje, aqui na apresentação do programa, eu, Thiago Botelho, diretor do SIMP, retornando de férias, tirei alguns dias de férias aí pelo período do mês de janeiro, onde o nosso presidente Douglas fez a apresentação dos programas aqui ao vivo, né, ao longo do mês de janeiro. Então, com grata satisfação, estou retornando às atividades do SIMP, inclusive também aqui na condução dos programas de TV, como de praxe todas as sextas-feiras. Então, com imensa satisfação, estou retornando aqui e já retornando, né, com bastante turbulência, digamos assim, aí para a vida dos municipários, né? No início desse ano aí que se caracterizou ao iniciar a gestão do prefeito Eduardo Leite e da vice-prefeita Paula Mascarenhas, né, um início aí bom no sentido da gestão pública do prefeito, da vice, da toda a sua equipe de coordenação já terem agendado reunião conosco, de terem nos visitado no SIMP, de nós tê-los visitado lá na Prefeitura Municipal de Pelotas, nas figuras da Tati, do Douglas, dos demais diretores do SIMP, da Cláudia Correia, enfim, com bastante cordialidade ao longo do mês de janeiro aí se caracterizou, né, pelo diálogo, pelos encaminhamentos das demandas, e uma delas, inclusive, que já tinha ficado acertado até em janeiro, é que os assuntos ligados à parte financeira dos servidores, como o piso salarial nacional dos professores, base de cálculo, ou seja, o padrão salarial para todos aqueles servidores que ganham aí abaixo do mínimo, ou seja, uma nova base de cálculo, um novo referencial de salário, e também como o próprio Vale Alimentação, esses itens econômicos, inclusive o próprio plano de carreira e regime jurídico, ambos já tinham ficado acertados e agendados, que seriam discutidos em março, justamente período que antecede a data base que se dá em maio. Então, o objetivo dessas reuniões terem ficaram as mesmas agendadas para março, é para que chegássemos lá em maio já com uma discussão bastante avançada, né, com bastante propostas, contrapropostas, enfim. E aí, então, logo agora eu retornei o SIMP, foi nesta segunda-feira que eu retornei o SIMP, e aí já foram surgindo aí algumas surpresas, né, infelizmente que a gente não esperava, por parte do governo, até porque não houve qualquer tipo de comunicação prévia, nem nenhuma informação por parte da prefeitura, nem nas suas mídias eletrônicas, como o próprio site da prefeitura, nem através dos jornais que ela publiciza as suas informações. Aí fomos pegos de surpresa ao longo dessa semana, para ser mais preciso, no dia 4, né, no dia 4 de fevereiro, o SIMP recebe um ofício do secretário Francisco Cruz ali dizendo, né, que na avaliação deles, o Vale Alimentação para os servidores que são ocupantes de 2 cargos, que só pode ter acumulação de cargos públicos, os professores e profissionais da área da saúde, por exemplo, como os médicos. São as funções previstas na Constituição que podem ter acumulação de cargos públicos. São as únicas que podem ter. Então, na verdade, como temos um grande número de professores e profissionais da área da saúde que têm 2 carreiras, 2 matrículas, no documento deles aí veio a informação, né, que no entendimento do governo, isto vinha sendo pago de forma irregular, ou seja, um servidor ganhar 2 vezes o Vale Alimentação, 2 vezes o valor, uma em cada matrícula, uma em cada cargo, e eles observaram que isso vinha sendo pago regularmente. E como isso, na visão deles, era errônea, essa prática aí da prefeitura, desde que foi concedido o Vale Alimentação até hoje, simplesmente na véspera do dia que se concede o Vale, que é dia 5 de cada mês, simplesmente eles informam que no dia 5 já seriam cortados de todos aqueles que tinham 2 matrículas. Então, ao longo do programa, nós vamos estar informando o que a gente fez já no próprio dia 4, o que a gente fez de lá até hoje, né? Todas as informações que a gente vem pautando. Teremos outros temas aqui elencados também, como a própria utilização do Vale Transporte, que virou agora o cartão magnético, né? A bilhetagem eletrônica no transporte coletivo, e teremos outros itens de pauta interessante. Tivemos uma reunião hoje também com os vereadores pela manhã, que estaremos mostrando esse vídeo para vocês. Enfim, teremos vários assuntos. Convido você para permanecer conosco até às 20 horas. Sempre lembrando
que você pode participar conosco ao vivo através do envio de mensagens de texto. Então, se você tem uma dúvida, crítica ou sugestão, enfim, colaborar conosco, você pode enviar uma mensagem de texto para o número que encontra aí no rodapé do seu televisor, 9122-8820. Através desse número aí, construiremos esse programa até às 20 horas. Lembrando que esse nosso programa hoje é ao vivo, 8 de fevereiro de 2013, e que este programa sempre é reprisado lá pela segunda, terça-feira, no início da semana seguinte, no site do SIMP, né, onde constam lá, além do site do SIMP, todas as demais mídias eletrônicas, que o Wagner vai estar colocando na tela para nós, e essas mídias eletrônicas são as ferramentas que utilizamos de canal de acesso, de contato à comunidade pelotense, em especial os municipários. Obrigado aí, Wagner. Então tá aqui, ó, www.simpelotas.com.br. Diariamente, o SIMP tem atualizado as suas informações e notícias. Então, sempre que possível, você acesse o site do SIMP. Também temos o nosso e-mail, simp@simpelotas.com.br, ou seja, pelo nosso e-mail, você, se não recebe as nossas mensagens na sua caixa de entrada, é sinal que você não tem o seu e-mail cadastrado conosco. Então, envie um e-mail para nós, pedindo para que a gente o cadastre, que aí você receberá todas as notícias do SIMP em primeira mão. Antes mesmo delas serem postadas no próprio site do SIMP, antes mesmo delas serem enviadas para a imprensa em geral. Então é importante você ter seu e-mail cadastrado conosco, porque de forma ágil e rápida você vai ter lá na sua caixa de entrada todas as notícias do SIMP. Também o nosso Twitter é outra ferramenta que a gente atualiza todas as informações compartilhadas do nosso site, e elas são compartilhadas também lá no Twitter. A gente disponibiliza o link de todas as matérias. Então, se você quiser seguir os passos da entidade SIMP, twitter.com/Simpelotas. No youtube.com/Simpelotas é o nosso canal de vídeos. Então lá consta vários vídeos produzidos por nós do SIMP. Então você encontra vídeos de assembleias, de mobilizações, paralisações, de marchas que fizemos ao longo dos anos, festas inclusive também. Então vários vídeos produzidos pela entidade SIMP lá se encontram. Inclusive o nosso próprio programa de TV, que quando passa para você aqui ao vivo na sexta-feira, a gente no início da semana seguinte disponibiliza o programa na íntegra. Porque a gente sabe que muitas pessoas ou não têm TV a cabo, não têm acesso, ou não teve, e se tem, muitas vezes não puderam ter a oportunidade de assistir o programa ao vivo, podem vê-lo quantas vezes quiserem acessando o youtube.com/Simpelotas, que está numa ordem cronológica ali de datas da execução dos programas ao vivo aqui pela TVC. E por último, o Facebook. Se você quiser nos encontrar lá no Facebook, basta digitar SIMP Pelotas. Ali também são compartilhadas todas as matérias, inclusive o Facebook aí sempre é alvo de bastante discussões, polêmicas, comentários, que eu vou estar aqui, inclusive, elencando vários questionamentos que as pessoas vêm fazendo para nós do SIMP, né? Embora a gente tenha postado as matérias, explicado bem claro todos os encaminhamentos que a gente vem dado, né? Muitas pessoas aí vêm comentando ou até criticando que o SIMP não responde, né, os questionamentos. Então eu vou explicar, já começo explicando por essa parte. Isso ocorreu da mesma maneira quando ocorreu aquele problema da portabilidade bancária, do Santander, enfim, todo aquele problema que a prefeitura nos causou. Então, logo surgiram os problemas, o SIMP diariamente sempre postou matérias explicando para os servidores todos os passos que a entidade estava fazendo, tudo que estava sendo encaminhado, seja juridicamente, seja politicamente. Isso a gente sempre fez, sempre fez. As nossas notícias elas são feitas diariamente, produzidas por nós e sempre publicizadas, principalmente no Jornal Diário da Manhã, no site Amigos de Pelotas, vários outros aí que ajudam a compartilhar e difundir a informação. Mas o que a gente quer explicar é o seguinte, o Facebook, que é um principal canal hoje usado aí pelos municipários, que a gente posta ali as nossas matérias, quando a gente posta as matérias, a gente vê vários comentários das pessoas dizendo: e o SIMP não me responde, e aí, não foi feito nada? Estou preocupada ou preocupado com o silêncio do SIMP. Não existe silêncio. Essas ferramentas que nós estamos disponibilizando aqui para vocês são ferramentas de comunicação de massa. O que isso quer dizer? Através de uma matéria, através de uma informação, atinge um grande número de servidores. Para aqueles que
que não conseguiram compreender o conteúdo da matéria e está ali a solução, e que às vezes respostas mais personalizadas, com maior detalhamento da explicação, a gente pede, por gentileza, que as pessoas entrem em contato com o SIMP, ligue para nós ou nos procure na própria sede. O que isso quer dizer? A gente não tem possibilidade de ficar ali no sindicato, por exemplo, durante todo o horário de atendimento, um diretor especificamente só para responder as coisas pelo Facebook. Até porque o Facebook é um dos meios de comunicação, mas não é um fórum ali para assembleia, não é um fórum ali, às vezes, para questionamentos que muitas vezes não cabem. Porque às vezes a gente verifica ali pessoas que dizem assim, não estou entendendo, o SIMP não está fazendo nada. E aí, SIMP, o que você vai fazer? A gente entende que é o seguinte, é normal que as pessoas fiquem nervosas com as atitudes da prefeitura, mas tem que cobrar é o prefeito, tem que cobrar é o governo. Ele é o responsável pelos seus atos. O que tem que cobrar o SIMP é o trabalho que lhe compete e que nunca deixou de ser feito. Se o SIMP um dia deixar de encaminhar alguma demanda que surgiu para a categoria, se o SIMP algum dia for moroso, quer dizer, demorado, para encaminhamento de alguma demanda, as pessoas estão cobertas de razão. Mas vejam um exemplo. Pleno período de férias, janeiro, fevereiro, o SIMP está extremamente atuante desde o primeiro dia de governo desse ano. Como o Douglas trouxe aqui em todos os programas, pessoas aqui ao vivo, as matérias que a gente tem feito ao longo de janeiro e fevereiro. Então, enquanto a maioria das pessoas estão em férias, o SIMP está trabalhando a pleno, normalmente, produzindo matérias e informando. Então, tão logo chegou esse ofício do secretário Cruz lá no dia 4, vejam bem, chegou um ofício dia 4 no SIMP, informando que iria se cortar o vale alimentação daqueles servidores que tinham 2 carreiras, 2 cargos. Vejam bem, nós recebemos 10h30 da manhã o ofício. 11 horas da manhã, lá pelo final do meio-dia, nós já havíamos mandado o ofício para o prefeito, contestando essa decisão sem nenhuma comunicação prévia à categoria, muito menos a nós, e que havíamos estranhado como se é um governo que estava se dizendo que se pauta pelo diálogo, que vamos nos esgotar ao diálogo antes de se tomar qualquer decisão. Como vinha vindo as reuniões que tivemos, nos 2, 3 encontros que tivemos, junto com o prefeito, com a vice-prefeita e sempre com a presença do secretário Cruz. Foi rompida essa cordialidade por parte do governo ao tomar uma decisão de forma equivocada, penalizando os servidores que têm 2 carreiras, e tem 2 carreiras pelo mérito, porque passou em outro concurso, logo tem que ganhar sim 2 vales alimentações, como sempre receberam, e até porque a lógica é simples, que eu já vou explicar aqui na sequência. Mas voltando a esse trecho inicial, nesse mesmo dia a gente mandou um ofício para o prefeito, contestando isso e querendo um encontro com ele, e ao mesmo passo que a gente solicitou também informações para o secretário Cruz, enviando um ofício no mesmo dia, no dia 4. No mesmo dia 4, o SIMP posta uma matéria, na hora, meio-dia, onde a gente publicou no site, no Facebook, em todas as mídias sociais, nós informando da atitude da prefeitura e que a gente já tinha repassado para o nosso jurídico, naquele mesmo dia, para o jurídico fazer a avaliação de quais caminhos seriam possíveis juridicamente, né, de nós fazermos isso. Já que politicamente, nem o prefeito, nem o secretário Cruz nos responderam até hoje. Então vejam bem, quando a gente coloca uma matéria que está claro lá, que nós em primeira mão, como sempre, informamos ao servidor o que a prefeitura ia fazer, e veja bem, a prefeitura sequer informou isso para algum municipário que ia agir dessa maneira. Nós informamos, tomamos as medidas cabíveis na hora, informamos na matéria, então logo postamos a matéria, já tinha 60, 80 comentários, inclusive alguns servidores no Facebook ali brigando entre si, uns dizendo que quem tem 2 carreiras tinha que ganhar só um vale alimentação mesmo, porque quem tem uma carreira de 40 horas, numa função do município, ganha só um vale alimentação, porque quem tem 2 carreiras de 20... teria que ganhar 2 vales alimentações. Gente, isso aí é uma discussão num segundo momento. Não podemos entender que, por causa que a gente compreende que eu ganho 1 por ter 40 e o colega ali que tem 2 carreiras ganha 2, que eu vou apoiar a decisão que tem que tirar dele. Primeiro que não tem que tirar, porque a lei é clara. A lei que concedeu o vale alimentação é a Lei 5.226, do ano de 2006. Na verdade, é a lei que reajustou os nossos salários, sempre na database de maio, que reajustou nossos salários, e aí foi incluído o artigo que concedia o vale alimentação. E a lei é clara quando ela diz o seguinte, prestem atenção,
fica concedido aos ocupantes de cargos e empregos públicos, a título de vale alimentação, o valor de R$50, que era na época, lá em 2006. Não precisa dizer que é por matrícula. Tanto que o prefeito Fetter vinha pagando até hoje 2 vales alimentações para 2 matrículas, porque é simples. O vale alimentação, pessoal, ele é pago por cargo ocupado. É cargo. Então, a prefeitura fez um concurso para 10 vagas para professor, são 10 cargos. Esses 10 cargos, eles podem ser ocupados por pessoas que não eram ainda servidoras, que passaram no concurso e assumem aquele cargo, ou podem ser assumidos por pessoas que já estavam no município, porque passaram pelo mérito, está no nome, é concurso público. Ora, então vamos simular uma coisa muito simples. Se eu sou já do quadro do município, um médico ou professora, e tenho 20 horas na minha carreira, eu ganho vale alimentação de R$120, certo? A prefeitura publicou um edital onde abre novas vagas para professor de geografia em minha área de geografia, por exemplo. Eu tenho todo o direito de fazer o concurso porque eu vou estar competindo em igualdade com os demais. Fui aprovado. Eu vou assumir aquele cargo, eu tenho que ganhar os R$120 de vale alimentação daquele cargo. Porque se eu não ganhar, aquele que não é servidor, que não era servidor e passou a ser, ele não vai ocupar aquele cargo igual? Vai. Ele não vai ganhar os mesmos R$120 igual? Vai. Então isso não tem despesa para o município. Não há um aumento na quantia do município. Essa é a primeira defesa que a gente faz. Segundo, como é que esta prefeitura... Porque, lembro vocês, o ofício que o secretário Cruz mandou para nós, em nenhum momento explica qual ilegalidade foi detectada. Eles colocaram que na análise deles, o vale alimentação deveria ser pago por CPF, por pessoa física, e não por matrículas ou por cargos ocupados. Aí vejo a segunda estranheza. Engraçado, para eu receber a minha vantagem, que o vale alimentação é um benefício, é uma vantagem, para eu receber a minha vantagem, eles me consideram uma pessoa, pelo CPF. Só que para eu pagar o desconto da Previdência, para eu pagar o meu fundo de assistência médica, que é a parte da saúde lá do Previpel dos estatutários, para eu pagar os 6% que desconto no meu contra-cheque de vale transporte, aí a metodologia não é a mesma. Para os meus descontos, aí não vale o CPF. Aí são 2 matrículas. Então vejam bem, se eu tenho 2 cargos, eu pago 2 vezes 11% de Previdência, eu pago 2 vezes 2% de fundo de assistência médica de saúde, eu pago 2 vezes o desconto de 6% lá no meu contra-cheque. Agora, para o meu crédito, que é o vale alimentação, aí eu sou uma pessoa só, aí vale pelo CPF. Então vejam bem, tamanha contradição. Terceiro, a lei está ok. A lei não tem problemas, a lei não tem vício. Porque se existisse uma ilegalidade, como é que o prefeito Fetter Júnior nos paga o vale alimentação de 2006 e nos pagou até agora, dezembro, e esse governo do Eduardo Leite pagou janeiro, os 2 vales para 2 carreiras, para 2 cargos ocupados, e os órgãos competentes de fiscalização, a exemplo do TCE, Tribunal de Contas do Estado, nunca questionou o município de Pelotas, nunca desaprovou as contas do município de Pelotas. Não é estranho agora dizerem que todos os anos que vinham sendo pagos, foram pagos de forma irregular? Pessoal, vamos ser sinceros aqui. O governo, quando tira o vale alimentação dos servidores que conquistaram aquele segundo vale por mérito, porque passaram em concurso público e ocupam um outro cargo, é para fazer caixa em cima dos servidores, para quando tiver que conceder aumento lá na hora da database em maio, vai ter o valor para oferecer maior, de repente, fazendo caixa em cima de nós mesmos. A velha e tradicional política de dividir a categoria. Essa é a verdade. E outra, e não partiu isso de nós. Vejam bem, quando o servidor ocupa um outro cargo, ele passa por estágio probatório do 0. Tem gente que não conhece
a legislação municipal e pensa assim: tá, eu sou professor, sou servidor, sou motorista, estatutário, fiz concurso, já faz 10 anos que eu estou na prefeitura. Mas vou pegar o caso do professor e do médico, que é os únicos que podem ter acumulação de cargos públicos. Aí eu sou professor, passei num concurso, estou há 10 anos já efetivado no município. Se eu passar num outro concurso, numa outra carreira, o meu estágio probatório naquela carreira inicia do zero. Eu vou passar 3 anos de avaliação, eu vou ganhar o meu primeiro avanço salarial, que as pessoas chamam de triênio. O triênio é para quem é seletista. Nós, estatutários, são avanços. Mas a metodologia é a mesma. A cada 3 anos você ganha aquele percentual. Para nós, estatutário é 13,5%. Então, eu naquela outra carreira, é como se eu fosse administrativamente uma pessoa nova no município. Eu vou passar por avaliação de estágio probatório. A cada 3 anos é que eu vou conquistando meus avanços. A cada 10 anos eu vou ter direito ao gozo da minha licença prêmio. Então, como é que não é uma pessoa nova no município? Claro que é. Eu passo por nova avaliação, eu passo por novas etapas como servidor. Às vezes eu sou lotado numa outra escola, nem na mesma que aquela eu estava, ou o médico está numa outra unidade básica de saúde, ou numa outra localidade de lotação. Então, fica claro, tirar o vale de quem estava sempre recebendo até hoje, não tendo ilegalidade na lei municipal que diz que é pago para os detentores de cargos, é pago por cargo. E todos esses anos, mais de 5, 6 anos, vinha sendo pago vale. Nem os órgãos fiscalizadores e auditores, controladores, como o Tribunal de Contas do Estado apontou isso como irregularidade. Por que o município tomou à frente essa decisão? Tomou porque quer fazer caixa em cima dos servidores. Essa é a verdade. E quando a gente diz que quem rompeu esse processo foi o governo. Por quê? Simples. Quem pegar todas as nossas matérias, nossas notas de 1º de janeiro, quando tomou posse esse novo governo, até poucos dias atrás, não tinha nenhuma crítica do SIMP ao governo. Até porque não tinha que ter mesmo. O prefeito nos procurou num dos primeiros dias de tomada da posse, o prefeito Eduardo Leite e a sua vice Paula Mascarenhas, sempre acompanhado do secretário Cruz. Surgiu mais de uma reunião, as demandas que eram de cada secretaria, que a gente tratou nessa reunião com o prefeito, com a vice-prefeita e com o secretário, sobre aquela plataforma dos municipários que foi entregue para os então candidatos a prefeito no ano passado. Então ali tem as especificidades de cada secretaria. O prefeito e a vice-prefeita encaminharam as demandas para cada secretário já irem agendando essas reuniões conosco. Já ficou acertado que em março nós discutiríamos com o governo, de forma bem antecipada, data base que é maio, as situações econômicas, como piso salarial do magistério, salário mínimo, vale alimentação, plano de carreira. Então não tinha como criticar. O governo estava acenando com boa vontade, com diálogo, coisa que nunca teve com o prefeito Fetter Júnior. Agora, essa cordialidade, essa bandeira branca, ela rompe ao momento que o governo toma essa postura, sem comunicar ninguém, nem pelo seu site, nem nada, simplesmente manda um ofício dizendo que no dia seguinte estava cortando. Gente, as pessoas estão em férias. Teve vários colegas nossos que nem estão acessando a internet, não estão nem preocupados com pegar um computador, um telefone, um tablet aí para verificar a notícia. Pelo menos lá no dia 4, que foi o dia que recebeu o ofício, nós deixamos todo mundo avisado. Muitas pessoas que nem estavam em Pelotas, e que o Refeisul funciona em várias partes do estado do Rio Grande do Sul, que foram dia 5 no supermercado, nos mercados, fazerem compras acima de R$120. Porque tem 240, tinham, né? E que passaram por um grande constrangimento ao chegar e passar no caixa, e a caixa dizer: olha, aqui está dando limite excedido, olha, aqui está dando bloqueado. E as pessoas não sabendo do que se tratava. Não foi por falta de informação nossa. Nós informamos em tempo real no dia. Foi pela prática autoritária da prefeitura, sem nenhuma prévia comunicação. Então essas pessoas que têm comprovação que passaram por um constrangimento ilegal, que é o caso, essas pessoas podem até acionar juridicamente e processar a prefeitura por danos morais. E tem toda e grande probabilidade de ganhar isso aí na justiça. Por quê? Porque não teve comunicação prévia, não houve informação nenhuma por parte do ente público, lesando os servidores
no caso esses que têm 2 cargos, e ainda por cima fazendo que passasse uma grande vergonha pública, né, no comércio e perante outras pessoas. Então, quando eu estava retomando lá no início do programa das pessoas estarem criticando no Face, olha, eu não vejo como criticar. Eu sei que o Facebook é uma mídia aberta, a gente está aberto a toda e qualquer crítica. O próprio nosso programa de TV aqui, a gente lê todas as mensagens ao vivo. No site, no Face, a gente não está proibindo ninguém, nem perto disso aí das pessoas não se manifestarem. Mas as pessoas ficam postando informações dizendo, e o SIMP? O que o SIMP está fazendo? Pô, é só ler a matéria. A matéria ali está dizendo, foi encaminhado para o nosso jurídico para aparecer. 1 dia e meio depois, que foi ontem, a gente já lança a matéria dizendo, olha, pós-análise do nosso jurídico, vamos ingressar na justiça, como já ingressamos hoje, vamos ingressar na justiça, que nem fizemos lá contra o Banco Santander, contra a prefeitura, para sanar todas essas irregularidades. E eu me lembro bem que lá na época lá do Santander, aqui nesse programa de TV, quantas vezes a gente era questionado, criticado sem razão. Ah, porque eu não dei autorização para mexerem na minha conta. Eu não dei autorização para me obrigarem a ir para outro banco. Parece que era o SIMP que tinha feito aquilo ali. Aquilo ali foi ato mero do executivo, da prefeitura. E que a prefeitura sabia que o Banco Santander estava cobrando indevidamente portabilidade bancária, impedindo as pessoas de terem acesso à conta salário em outro banco. Mas quem correu, quem lutou, quem fez tudo pelo servidor e venceu, a gente podia ter perdido, porque no judiciário a gente nunca sabe se vai levar ou não, já que no campo político já estava esgotadas as condições, porque o prefeito tinha tomado tal decisão. E nós ganhamos na justiça, e hoje, desde lá até hoje, o servidor pode abrir a conta salário no próprio Santander sem nenhum custo, o servidor pode fazer a sua portabilidade bancária para qualquer banco sem nenhum custo, e mais, o servidor pode fazer uma coisa inédita, que nunca pode ser feito até o presente momento, até o meados de novembro, outubro do ano passado. Nós garantimos o direito que o servidor que quisesse fazer empréstimo consignado em folha de pagamento pudesse escolher o banco que quisesse, devido aos demais bancos oferecerem taxas de juros diferenciadas, prazos diferenciados e serviços de forma diferenciada. E a prefeitura foi relutante, não queria, ela queria obrigar que o servidor, se quisesse fazer empréstimo consignado, fizesse pelo Santander. Nós fizemos e ganhamos. Nós, quando eu digo, é SIMP. E SIMP é todos os municipários saíram com aquela vitória. Então, quando o governo faz essas práticas como essa, onde a gente divulgou lá em primeiro momento, em tempo real, que a gente tinha passado por jurídico, as pessoas brigando que nós estávamos quietos, que a gente não informava os questionamentos. Mas os questionamentos das pessoas é o que a gente ia fazer. Está ali na matéria, pessoal. É só ler. Ontem também postamos a matéria que ingressaríamos na justiça. As pessoas ali, até alguns colegas brigando com outros ali, né, discutindo se deveria ter mérito de ganhar, se não teria, e as pessoas questionando o SIMP e cobrando o SIMP. Mas, engraçado, a prefeitura que é responsável, a prefeitura que é a causadora de todos esses problemas, é quem tem que ser cobrada. E tem que ser cobrada pela categoria e pelo sindicato que a representa, que somos nós. E isso nós estamos fazendo. Se a gente não estivesse fazendo, totalmente eu estaria de acordo com as críticas e as cobranças que tem ali. Mas elas não correspondem à realidade, nem à verdade. Quer ver um exemplo disso? Como às vezes parecem 2 pesos e 2 medidas? Por iniciativa dos vereadores Marcos Cunha e o vereador Marcola, ambos entraram em contato com o SIMP ontem, né, e agendaram uma reunião com o SIMP para a Câmara, né, intervir nesse processo junto com a gente, o que não é novidade, porque sempre a gente buscou o apoio da Câmara, sempre o SIMP considerou importante o papel do Legislativo na Câmara dos Vereadores, para que intercedam, para que abram o canal de discussões, ou que intercedam junto ao governo no sentido de fazer com que o governo revise, né, a sua atitude e permita um encontro. Então, na iniciativa desses vereadores, que é louvável, a gente sempre agradeceu o trabalho da Câmara, mas também é obrigação do Legislativo fiscalizar os passos do Executivo. Então hoje, tão logo teve a nossa reunião com os vereadores lá pela manhã,
quando chegamos no Simp por volta de meio-dia e fizemos a matéria desse encontro, onde a gente publicou fotos ali, alguns vereadores que têm a sua parte de imprensa postaram também ali nas redes sociais, nós, por nossa iniciativa, vereador tal, nós chamamos aqui o Simp, né, para poder interceder junto ao governo municipal uma reunião. Aí os mesmos servidores que lá nos criticavam, nos cobravam, já ali na hora, parabéns, bela iniciativa. A gente concorda, parabéns, bela iniciativa, mas não é a obrigação do Legislativo? Como não é a obrigação do Simp encaminhar as demandas da categoria, mas parece que é 2 pesos, 2 medidas, ao passo que a gente está encaminhando as coisas na sua velocidade e encaminhando de concreto, porque quando a gente recorre ao judiciário é para definir, é para tomar uma postura. A gente agradece o belo trabalho dos vereadores, mas eles não solucionaram nada para nós. E nem é competência deles solucionar, é competência deles intermediar e nos auxiliar. E o papel da Câmara foi importante no sentido de agendar a reunião com o prefeito, que será nesta segunda-feira agora, 11 horas da manhã, ponto facultativo, decretado pelo prefeito municipal, é ponto facultativo, mas nós do Simp estaremos lá na reunião, 11 horas da manhã, com o prefeito e a vice-prefeita, mais os vereadores. Então, nesta segunda-feira, 11 horas da manhã, lá no Paço Municipal, a direção do Simp, mais os vereadores, mais prefeito, vice-prefeito e secretariado, né, os secretários responsáveis ali também envolvidos diretamente, vamos estar discutindo com o prefeito Eduardo Leite sobre essa retomada. A linha do Simp é simples, é essa que eu acabei de elencar desde o início do programa até o momento. É a gente imediatamente solicitar a reversão dessa atitude equivocada, errônea, né, e precipitada, já que não houve comunicação prévia por parte da prefeitura. Então, segunda-feira, estaremos presentes às 11 horas lá na prefeitura, junto com os vereadores. Ok? Então, eu queria deixar bem claro que o papel do Simp é de defender a categoria e a gente nunca deixou de fazer isso. E, paralelamente a esse encontro político que teremos com a prefeitura, vai seguir tramitando, né, aqui no foro local, o pedido de liminar para que retroceda essa situação, e justamente a nossa defesa foi em não haver ilegalidade, de não haver nenhum parecer mais técnico, mais jurídico por parte da prefeitura fundamentando a irregularidade. Como eu friso novamente, os órgãos competentes de fiscalização nunca autuaram a prefeitura nesses mais de 5, 6 anos sendo pago vale alimentação para 2 carreiras e 2 cargos. Então, mais um leque aí de justificativas foram protocoladas no foro local e esperamos aí que a gente tenha êxito tanto por um lado como por outro. Ok, pessoal? Mas ao longo do programa aí a gente já vai estar discutindo. Eu vou ler aqui algumas mensagens de texto e já vou puxar na sequência depois aí. O Wagner já deixa aí na ponta da agulha o vídeo dessa reunião que tivemos hoje pela manhã. Manda um abraço para mim, para o Danilinho e para o Chuca. Estamos ligados no programa aqui do Simp. Um grande abraço aí para os meus amigos. O Danilinho, que deu alta hoje aí do hospital. Danilinho, um grande abraço, um beijão para ti. Que bom estás retornando aí à tua casa, ao convívio aí da tua família dia a dia. Um abração aí para o Mano, que é o Vladimir, funcionário do Simp. O Chuca, o sogro dele, a Sônia. Todo mundo lá, um grande abração para vocês. Obrigado pela audiência. Vamos uma outra mensagem aqui. O problema é o final 6531. O problema é que as pessoas não entendem que a questão não é 20 ou 40 horas. As pessoas teriam que entender que são 2 concursos, 2 descontos. Paula, exatamente, Paula, um grande abração para ti, obrigado pela tua audiência. É exatamente isso, Paula, que a gente estava até acompanhando, como eu falei, pelo Face e pelas outras mídias. A questão não é a gente discutir entre nós, o servidor que tem 40 horas do seu concurso, ganhar um vale alimentação e ele achar que está errado, o outro que tem 2 carreiras de 20 ganhar 2 vales. Ao momento que eu ganho 2 vales, eu também estou pagando 2 vezes a Previdência, que é 11% do meu salário bruto. Então, quem tem 2 carreiras, desconta 2 vezes a Previdência, desconta 2 vezes o Fundo de Assistência Médica, que é 2%, desconta 2 vezes 6% o Vale Transporte. Essa é a questão, né? Esse é o cerne da questão, mas às vezes as pessoas têm dificuldade de compreensão. Vamos para outra mensagem aqui. Como é no Estado? Pedro,
Pedro, grande abração para ti, obrigado pela tua audiência. Pelas informações que a gente tem, Pedro, o Estado concede o Vale Alimentação, mas parece que tem aí uma contrapartida. É descontado isso aí do contra-cheque do servidor, porque parece que eles recebem em etapa alimentação, ou seja, recebem em forma monetária, em valor, no contra-cheque. Então, se receber em forma monetária no contra-cheque, logo vai repercutir desconto naquilo que o governo está te concedendo. Então, assim, não vou poder te precisar aqui agora, né? Mas com certeza eu prometo te dar uma resposta mais precisa nesse sentido, mas creio que seja assim. Eu não sei se no Estado é por matrícula, é por ocupação de cargo, mas posso te garantir, vários municípios aqui são pagos por cargo, por matrícula. Te exemplifico, Capão do Leão. Capão do Leão é pago por matrícula. Rio Grande é pago por matrícula. São Lourenço é pago por matrícula. E isso é o normal. É nada mais do que justo isso aí. Tu estás em duas carreiras. Tu venceu aquela outra carreira pelo mérito. Tu fez concurso com várias outras demais pessoas. Porque a lógica que eu faço, ela é muito simples. É muito simples mesmo. Se eu já estou no município e eu fiz concurso para outra carreira e eu fui aprovado, o governo tem que me pagar aquele vale. Por quê? Porque se eu que já estou no município não for aprovado, entra alguma pessoa naquele cargo que não era do município, ele vai ganhar os mesmos R$120. Então prova que o vale alimentação ele é pago pelo cargo. O cargo está em aberto para suprir uma demanda da comunidade. É um serviço público a ser ofertado para o município. Ou seja, se o cargo foi criado em edital, é por causa que precisa daquela demanda para ser atendida, certo? Então, aquele cargo não interessa para a prefeitura por quem vai ser ocupado, até porque tem o princípio da isonomia. Ou seja, o concurso público é a forma mais isonômica, mais igualitária para as pessoas concorrerem. Vai ocupar aquele cargo quem passou pelo mérito da prova, mérito pela prova de títulos, mérito de todos os outros demais exames e etapas complementares. Então, o Vale Alimentação ele é inerente ao cargo ocupado. Agora, o município identificou que o cargo está sendo ocupado por alguém que já está, vou tirar sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma informação técnica de alguma ilegalidade, como eu já repeti mais de 2 vezes aqui, se os próprios órgãos fiscalizadores, que é o TCE, Tribunal de Contas do Estado, nunca apontou irregularidade, para o município estar fazendo isso, o município está assumindo, Pedro, que está fazendo porque quer. Não é por irregularidade, não é por problema na legislação vigente, não é. O município está assumindo essa postura. E a prova que o município, Pedro, assumiu essa postura foi o fato dele ter quebrado a própria cordialidade que ele mesmo defendeu durante a sua campanha, no caso do próprio prefeito Eduardo Leite, que seria um novo governo, que teria uma postura diferente, que seria pautada sempre pelo diálogo, pelo respeito, que tudo que fosse inerente à categoria seria sim procurado o sindicato, que é quem legitimamente representa todos os municipários. Então, quando o governo manda um ofício para a entidade de classe, na véspera do pagamento, dia 5, dizendo que já vai cortar no dia seguinte, e não informou sequer a prefeitura informou nas suas redes sociais, no site, enfim, nos demais mecanismos, isso prova que não era de seu interesse. Vou dar o exemplo do Vale Transporte, que é esse tema aí que eu queria pegar agora também para vocês. Os cartões magnéticos foram distribuídos desde o início de janeiro nas secretarias. E o objetivo da prefeitura já era para ter implementado ali em janeiro a utilização dos cartões. Graças às reuniões que nós tivemos com o governo, nós solicitamos ao governo que o governo, no mínimo, explicasse primeiramente, antes de colocar o serviço em execução, como se daria todo o processo de utilização do cartão magnético. A prefeitura foi divulgar no site dela a utilização, como é que se daria a utilização do cartão magnético, no dia 31 de janeiro. Sendo que o serviço foi implementado 1º de fevereiro. Olha como a prática é igualzinha dessa do Vale Alimentação. A única diferença é que pelo menos eles comunicaram ali no site da prefeitura. E a do Vale eles ficaram quietos, não informaram absolutamente nada.
porque sabe que aquilo ali é onde ia repercutir muito mais negativamente do que o próprio cartão magnético. E aí eles, ao informarem que o cartão magnético vai ser controlado, eles vão fazer cruzamento de dados no final do período, no final de cada mês, ou seja, com cruzamento de dados, eles têm como saber quais as linhas que você usou, quais horários você utilizou, se você utilizou numa frequência maior num dia, menor no outro dia. Afirmaram ali que quando terminar o mês, eles vão só repor o número de créditos utilizados, né? Então só aquilo que foi utilizado é que eles vão repor automaticamente. O próprio cartão que tem ali inscrito CPF, que a gente desde o início bateu nessa tecla, não tinha que constar o CPF ali. O CPF só interessa para estelionatário, para a pessoa que pretende pegar esse número para fazer qualquer tipo, né, de crime, né, e é só para isso que interessa. O que interessa para o cobrador do ônibus, para a empresa, o CPF? O que interessa? O cartão magnético, ele já tem ali a senha, o chip que identifica o usuário, que é o servidor. Se é para informar a quem pertence aquele cartão, basta um nome e a matrícula funcional do servidor. O objetivo da criação daquele cartão é um convênio que a prefeitura estabeleceu com o sindicato das empresas de transporte coletivo. E aí a prefeitura não vai tirar o CPF porque alega que já gastou muito dinheiro, recursos humanos, materiais para confecções dos cartões. Aí eu lhes pergunto, o governo nos consultou para fazer tais cartões? Como eles iriam funcionar? Não, as coisas vêm pronta. Então, tudo diferente do que é prometido. Tudo diferente do que é tratado. E uma grande coisa que vai lesar os servidores também, o cartão magnético do transporte coletivo. Vejam bem essas duas situações. A primeira é, se o servidor perder o cartão, ou ele for roubado ou furtado, mesmo que ele tenha o boletim de ocorrência policial que comprova o motivo que ocasionou, o servidor é que vai ter que arcar e pagar o valor da confecção desse outro cartão. Ou seja, já não basta descontar 6% do nosso salário mensalmente, um serviço que é da prefeitura para com as empresas, o servidor ainda vai ter que pagar. Agora vem a parte pior. A prefeitura divulgou na matéria dela que, se houver supostas irregularidades do uso do cartão, será suspenso esse tipo de serviço para os servidores. Vejam bem, se houver supostas irregularidades, peraí, é muito claro na Lei 3.008, do ano de 86, que rege o Estatuto do Servidor, que qualquer suposição de irregularidade, qualquer problema em desconformidade com as práticas administrativas, com os preceitos da Constituição praticados pelo servidor, ou crimes contra a administração pública praticados pelo servidor, tem que se abrir um inquérito administrativo pela prefeitura, dar direito à ampla defesa e ao contraditório, para o servidor poder se defender, e só depois de transitado em julgado é que se condena administrativamente o servidor. Aí sim pode suspender, aplicar uma penalidade ao servidor. Agora vejam bem, indícios, suposições de irregularidades, a prefeitura sumariamente suspenderia os créditos. Ou seja, o servidor teria que pagar do seu próprio bolso. Então já mostra outra prática ilegal e irregular por parte da prefeitura. E por último, no que tange ainda ao cartão magnético, olha o grande prejuízo que ele vai ocasionar para os servidores que moram em outros municípios, como por exemplo o Capão do Leão. A Prefeitura de Pelotas, ela já não paga o Vale Transporte intermunicipal, ou seja, uma pessoa que mora em outro município e que trabalha aqui tem que pagar do seu próprio bolso. Pasmem, a Prefeitura não paga o Vale Transporte intermunicipal. A legislação não contempla o pagamento do Vale Transporte intermunicipal. Mas, quando era o Vale Transporte de papel, os servidores que moram no município do Capão do Leão e que se deslocavam para Pelotas, ida e volta, a empresa responsável pelo transporte dessas pessoas, desses servidores, ela aceitava o Vale Transporte de papel, que eles ganhavam da zona urbana. Enfim, aquilo ali dava um jeito ou de amenizar, não era uma prática ilegal, o servidor não estava vendendo o Vale
é aceito em todos os ônibus aqui que transitam, que tem a concessão para o transporte coletivo urbano, aqui dentro do nosso município. Então, a empresa aceitava. Tendo em vista que passou para o sistema eletrônico, a empresa não aceita, né, esses créditos para utilizar, e esses servidores agora vão ter que pagar do seu próprio bolso o seu deslocamento diário do Capão do Leão para cá e daqui para o Capão do Leão diariamente. Então, vejam o quão de transtorno em tão pouco tempo de governo. Estamos há 1 mês e poucos dias, 1 mês e 8 dias, né, de um governo que recém está assentando, recém está conhecendo e já comete várias práticas de encontro, ou seja, contrárias aos anseios dos servidores e contrárias ao discurso proclamado e falado em alto bom tom, né? Agora, uma coisa a gente não pode negar. No próprio debate do segundo turno, que foi realizado lá no ginásio, né, no DC Eventos, tinha uma pergunta específica sobre vale alimentação, de ampliação do valor, a manutenção do vale, e o prefeito Eduardo Leite sempre deixou muito bem claro que vale alimentação não é salário, vale alimentação é benefício, e se trata de uma concessão, e por se tratar de concessão, a qualquer momento ele pode ser retirado. Então, quando o prefeito toma essa postura aqui administrativa de retirar nesta situação, para aqueles que têm 2 cargos, em nenhum momento ele disse que manteria fielmente o vale alimentação, que não seria retirado. Então, as pessoas têm que ter memória, as pessoas têm que se lembrar do que é falado, do que é prometido, né, e cobrar de quem tem que ser cobrado. Do SIMP tem que ser cobrado sim, o encaminhamento das demandas, a postura política e jurídica. E do governo, todas essas práticas que vêm sendo acontecidas, né? Então a gente tem que estar muito atento aí a essas situações. Tendo isso em vista, pessoal, do Vale Alimentação, que a gente já fez encaminhamento jurídico, o Vale Transporte, que agora no cartão magnético, que já está implementado, né, problemas que vão ocorrer que nem esses servidores. Tem também um problema aí das horas extras, né, horas extras essas que muitas vezes foram cumpridas pelos servidores e a prefeitura numa questão aí de austeridade financeira, de enxugar a máquina pública, vem colocando decretos e medidas que estão dilacerando já os nossos miseráveis salários, né? E então, dentre essas medidas que foram aí implementadas ao longo do período, né, tem também aí o problema aí das horas extras e várias outras situações que atingem o servidor diretamente, tendo em vista aí que 80% da categoria ganha abaixo do salário mínimo e os professores aí nem sequer ganham o piso nacional da educação. Então, quando o prefeito determina que se tire o vale alimentação de quem 2 carreiras, que no caso abrange os professores, é pior ainda, porque a prefeitura já tem um crédito em haver com os professores, já não paga o piso e ainda vai descontar mais um vale alimentação. A prefeitura já não paga sequer um valor decente para os médicos e profissionais da saúde, para aqueles que podem ter acumulação de cargos públicos, e sequer paga, né, um salário decente, um vencimento decente com a categoria, em nível estadual, em nível federal, que são pagos aos profissionais, né, a todos nós, servidores da Prefeitura de Pelotas. Mas, enfim, né, esse é o ônus, né, que simplesmente ocorre aí com quem está na labuta no dia a dia para prestar os serviços públicos e acaba sendo cada vez mais surpreendido, né, com essas práticas aí que só vêm a prejudicar a categoria e o bom andamento, inclusive, dos serviços, né? Mas, pessoal, tenho 2 informes aqui importantes. O primeiro é que o SIMP informa que não haverá atendimento na sua sede segunda-feira, em virtude do ponto facultativo. Então, não haverá atendimento no SIMP na segunda, não haverá atendimento no SIMP na terça, por ser feriado de carnaval, e o SIMP volta ao seu atendimento normal na quarta-feira. Então, o atendimento do SIMP na quarta será das 12h30, ou seja, meia hora, até as 18h30, 6h30 da tarde, que é o mesmo horário do expediente da Prefeitura. O horário de expediente da Prefeitura na quarta será das 12h30 às 18h30, ok? Embora segunda e terça não haverá expediente no SIMP,
segunda por ser feriado e terça, segunda por ser ponto facultativo e terça feriado, a direção do SIMP, repito, estará segunda-feira, 11 horas, junto com os vereadores, reunida com o prefeito, com a vice-prefeita, com o secretário, para tratar desse tema em específico, né, do Vale Alimentação. Também tem outro informe aqui, que a partir do dia 18 de fevereiro, a Prefeitura vai alterar o horário de atendimento dos serviços públicos. Então, o prefeito municipal decretou a alteração de horário. Então, a partir do dia 18 de fevereiro, todas as secretarias passarão a atender das 12h30 até às 18h30, de segunda a sexta-feira, ok? A partir de 18, daqui a 10 dias, será alterado o horário de atendimento da Prefeitura. Por último aqui, porque nós estamos aí a 5 minutos do término do programa, eu vou dar aqui um último informe e nós vamos pedir para puxar o vídeo aí da nossa reunião hoje com os vereadores na Câmara. O prefeito Eduardo Leite foi aí notificado, né, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que considerou que os 450 cargos de confiança criados lá naquela reforma administrativa do prefeito Fetter, que a gente tanto criticou que aquilo era o plano de carreira dos cargos de confiança, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul considerou ilegal aquela criação de 450 cargos de confiança. Então, os 39 cargos de superintendentes, 103 de gerentes, 140 de supervisores, 118 de líderes de equipe, 50 de encarregados de turma, o Tribunal de Justiça acolheu a ação direta de inconstitucionalidade movida pela Procuradoria-Geral de Justiça do nosso Ministério Público Estadual. E ela julgou inconstitucional 450 cargos em comissão previstos aqui na nossa lei municipal. A representação solicitando providências da Procuradoria-Geral de Justiça já havia sido feita pela 2ª Promotoria de Justiça Especializada daqui do nosso município. Conforme a decisão do Tribunal de Justiça, foi considerada inconstitucional a criação dos cargos que já elenquei através da Lei Municipal 5.763, do ano de 2010, criada pelo prefeito Fetter Júnior, a famosa Lei da Reforma Administrativa. Segundo o acórdão da decisão, a criação de cargos em comissão com atribuições fora das hipóteses de direção, de chefia ou assessoramento são as únicas exceções constitucionalmente previstas para a criação de cargos nessa modalidade. Então é inconstitucional o modelo que está sendo adotado aqui em Pelotas desde aquela época. Então a decisão do Tribunal de Justiça importa numa redução significativa do número de cargos de confiança. E os cargos referidos não poderão mais ser providos sem concurso a partir do trânsito em julgado dessa decisão. Serão apenas mantidas funções gratificadas exercidas pelos servidores concursados. O que o prefeito Eduardo Leite fez? O prefeito Eduardo Leite recorreu da decisão, ele não concorda com essa decisão e ele recorreu junto ao Supremo Tribunal Federal. Ok, pessoal? Nós estamos aí a 4 minutos do término do programa. Vou ler aqui algumas mensagens para terminar. O nosso vídeo só tem 1 minuto e meio. Vai ter aumento do valor do Vale Alimentação, final 34 e 82. O aumento, colega, do Vale Alimentação só se dá na data base em maio. Então não tem como ter o aumento do valor do Vale Alimentação, né? As discussões de negociações salariais valem em maio. Se você está perguntando se aqueles que tiveram o seu Vale Alimentação cortado, se vai ser devolvido, isso vai depender da reunião de segunda-feira que teremos com o prefeito. Se conta os dois tempos para a aposentadoria, sim, as duas carreiras contam para a aposentadoria, tendo em vista que o servidor contribui para a Previdência nas 2 vezes. Vou para outra mensagem aqui. Por que no SANEP Vale Transporte ainda é o de papel? Um colega de lá que me disse, olha, os servidores do SANEP, vários já receberam cartões, se ainda existe alguns ainda de papel, lá se trata de uma autarquia, é a administração indireta, né? Então, tem que ver o próprio decreto, a própria legislação que previu o Vale Transporte em forma de cartão magnético, se atingir também a todos da administração direta, todos são obrigados a receber em cartão. Mas a administração indireta, ela é um órgão à parte da administração direta do município. Por fim, entendi que o crédito é em reais. Se for assim, caso a tarifa aumente no meio do mês, não teremos crédito até o final do mês? Não. Conforme informações da Prefeitura,
os reajustes do Vale Transporte sempre se dão lá no final do ano, no dissídio da categoria dos rodoviários. Toda vez que aumentar o valor do Vale Transporte, a Prefeitura automaticamente tem que aumentar o valor dos créditos e isso entra no depósito do cartão. Temos que fazer uma assembleia na primeira semana de março. Muita luta para 2013. Abraços, Fernanda e Maicon Bravo. Um grande abraço aí para esse belo casal. Com certeza faremos assembleia em março, até porque depois que tivermos essas reuniões tratando de itens financeiros com a Prefeitura, nós vamos ter que chamar a assembleia até para comunicar aos servidores das propostas que surgirão dessas conversas em março, em abril, até antes de culminarmos na database em maio. Wagner, coloca para nós aí o vídeo da Câmara, que ele só tem 1 minuto, e vamos terminar certinho aí às 8 horas. Pessoal, esse é o vídeo da reunião que tivemos hoje pela manhã com os vereadores. Estiveram presentes nesta reunião os vereadores Marcola, Salvador Ribeiro, Tenente Bruno, Marcos Cunha, o vereador Gaúcho, o Ricardinho e o professor Adinho. Todos esses e o vereador Ademar Ornel, presidente da Câmara. Todos esses vereadores citados estiveram presentes nesta reunião, colaboraram imensamente conosco, assinaram um documento com o SIMP de moção. Todos eles, sem divergência, concordam que é legal o pagamento do Vale, concordo que foi uma atitude autoritária, arbitrária, sem pensar, né, e desrespeitosa com os municipários pelo fato de não ter sequer comunicado a categoria, fora o constrangimento causado a estes, já que foram pegos de surpresa. E aí vocês estão vendo a imagem de todos os vereadores presentes na reunião que assinaram, né, e que concordam com o encaminhamento. Eles estarão presentes conosco na reunião desta segunda-feira, dia 11, às 11 horas, lá no Paço Municipal. Bom, pessoal, eu me despeço aqui do programa, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estaremos de volta, dando informações do resultado dessa reunião e de outras demandas. Desejo a todos um bom feriado, curtam bem o carnaval, não bebam se for dirigir e bastante responsabilidade nesse período aí. Um grande abraço e até lá.